o que terminou a Idade Média foi a queda do Império Bizantino, ou Império Romano Oriental, no ano de 1453, quando os turcos tomam posse lá da capital, em Constantinopla. A partir desse momento se inicia a Renascença, ou o modernismo, que é no século XV. A Renascença foi um propósito das pessoas, dos artistas, filósofos, pensadores, voltarem às origens, voltarem às obras gregas, voltarem às artes gregas, romanas. Então, com a vinda dos turcos, literatura nova veio para o Ocidente, literatura grega. Então, a partir de agora, as pessoas começaram a estudar os filósofos na língua original, na língua materna, na língua grega. Também foi entronizado, digamos assim, o estudo das línguas hebraicas, o latim, e por serem elas as línguas, não o latim, mas o hebraico e o grego serem as línguas maternas da Bíblia, então se proporciona um estudo da Bíblia agora na língua original. Já havia mas não em tamanha escala como agora inicia. E com isso começa a se iniciar o questionamento da interpretação romana das Escrituras. Então agora vários pensadores começam a questionar o dogma da igreja. Um dos pontos centrais que vai ser de grande valia para a reforma protestante é a invenção da imprensa. A imprensa foi inventada em 1455 por Johannes Gutenberg, um alemão. E agora não se precisa mais copiar manuscritos. Não são mais manuscritos. Manuscrito significa copiados à mão, manos. Agora se tem uma estrutura em que pedaços, letreiros de cobre são feitos numa base de chumbo, onde se passa uma tinta e é impresso no papel o texto. Então, uma Bíblia, por exemplo, que demoraria a ser copiada em 3 meses, sejamos bem vantajosos nisso, bem generosos, hoje nós copiamos em 1 semana. Então se torna a imprensa, se leva muito mais a facilidade de se produzir conteúdo impresso, certo? E logo, em menos de 70 anos, vem Lutero. Lutero mesmo diz que a imprensa era um presente de Deus e que ela permitiu que um pequeno camundongo de Wittenberg rugisse por toda a Europa. É lógico que esse camundongo ele se referia a si mesmo. Então nós vemos que a soberania de Deus vai direcionando todas as coisas para que seja possível essa reforma. Contexto básico da reforma. Primeiro, a Espanha, França, Inglaterra e Itália. Na Espanha, a Espanha se unifica, expulsando os invasores mouros. Os reis Fernando e Isabel, eles estão liderando nessa época. É dito que eles são mais católicos que o próprio Papa, porque eles têm muito mais zelo pela doutrina católica romana, tanto que eles instituem a Inquisição Espanhola para impedir qualquer heresia que entre na Espanha, e isso vai ser muito reforçado por causa da reforma, porque segundo eles a reforma é uma heresia. A França já é um enorme país, é um país bem grande nessa época, liderado por Francisco I, e embora ele seja um rei católico, ele ainda é um problema para o Papa, certo? Porque ele sempre permanecia em guerra. A Inglaterra, ela tinha acabado de passar na Guerra dos 100 Anos, lembrem? A guerra onde há os 3 papas simultaneamente,
aos concílios, àquela separação, mas logo depois ela passa por uma revolução de 30 anos e se unifica sob o reinado de Henrique VII. Na Itália, é composta por 5 regiões, em que essas 5 regiões viviam divididas em guerra entre si sempre, e foi o país que mais demorou para se tornar um país unificado, digamos assim, com uma nacionalidade. No entanto, é um país muito avançado, característico da Renascença. Você vai ouvir os nomes famosos do Renascimento, são todos de Florença, Milão e outros locais grandes da Itália. Contexto doutrinário. Vamos fazer uma recapitulação de como foi se desviando a igreja. No ano 310, inicia-se a reza pelos mortos. No ano 320, as igrejas começam a utilizar velas. No ano 325, Constantino inaugura e celebra o primeiro concílio papal. No ano 375, é inaugurado o culto aos santos. No ano 381, a igreja passa a se denominar católica, que significa universal. No ano 404, o culto cristão é abolido e passa a se rezar as missas como sacramento perpétuo. No ano 431, passa-se a cultuar Maria como mãe de Cristo. Lembre, Theotokos, que houve a controvérsia. No ano 440, Leão I é considerado, nós podemos considerar como o primeiro Papa. No ano 500, a igreja se torna dona de bordéis e prostíbulos, lucrando em cima de prostituição. Cerca de 20% da clientela eram clérigos e muitas prostitutas eram modelos, serviam de modelos para as imagens sacras. As imagens que eram pintadas, na verdade, eram de prostitutas. Então, a igreja mantinha o poder dos prostíbulos, dizendo que a prostituição era um mal necessário. Então, eles tomavam conta e, lógico, lucravam em cima, e isso vem a terminar apenas na Reforma. No ano 503, começa a se divulgar a existência do purgatório. No ano 600, Bonifácio III se declara bispo universal, embora ele perca esse título depois, mas ele é o primeiro a falar que ele é o bispo universal. No ano 606, torna-se obrigado a beijar os pés do Papa. No ano 783, começa-se com o culto às imagens e relíquias, onde são colocadas em relicários, que são as caixas de ouro. No ano 880, a Igreja Católica passa a usar ramos de arruda e água benta. No ano 890, é instituído o culto a São José, chamado de protodúlia. No ano 993, é instituída a canonização de santos. No ano 1003, é instituída a festa dos fiéis defuntos. No ano 1004, é instituído o celibato sacerdotal, porque os monges começam a bater na tecla de se ter o mesmo segmento, o mesmo dogma dos mosteiros. No ano 1076, é instituído o dogma da infalibilidade da igreja, ou seja, os dogmas que a igreja prega são infalíveis, não tem erro. No ano 1090, a invenção do rosário. No ano 1184, a instituição da Santa Inquisição, e por favor, coloquem santa entre aspas, porque de santa não tem nada. No ano 1190, é instituído-se a venda de indulgências, ou seja, você paga por uma graça, ou a venda da salvação. Também instituído a simonia, que é a venda dos cargos. Esse nome vem do termo de Simão, o mago, que tenta comprar os dons do Espírito Santo. No ano 1200, a hóstia passa a substituir o pão da comunhão. No ano 1215, é instituída a confissão auricular. A partir de agora você tem que confessar um sacerdote
para ele liberar para você uma absolvição dos seus pecados. No ano 1220, é adorado essa hóstia na missa, que é instituído a transubstanciação. No ano 1230, é proibida a leitura da Bíblia pelos leigos, porque eles falam que um leigo que não tem a autoridade das igrejas, ele pode cair em erro. Então, a partir de agora, há muito tempo já, né, mas a partir de agora é instituído, nenhum leigo pode ler a Bíblia, e toda a versão da Bíblia está disponível em latim, uma língua que ninguém mais conhecia, era uma língua morta. Muitos dos cleros não conheciam também, então a maioria dos cleros apenas citavam de decor a missa e não entendiam o que estava falando. No ano 1316 é instituído a Reza Ave Maria, e no ano 1415 é eliminado o vinho da comunhão para os leigos. Então, vemos como foi cada vez mais sendo desviado. Na época da Reforma estava no poder o Papa Leão X, que foi um dos 6 papas da Renascença, assim chamados papas que se preocupava com luxo, ostentar, pompa, poder político, e havia muito pouca influência na questão religiosa. E nessa época as indulgências estão extremamente altas, porque o Papa quer construir o suntuoso edifício da Basílica de São Pedro. Nessa época a igreja é uma máquina de extorquir dinheiro do povo. Quanto mais o povo dava, mais se exigia. Um cardeal em Roma diz o seguinte, que Deus não deseja a morte dos pecadores, mas que eles paguem e vivam. Então isso retrata essencialmente o foco do clero, sugar e sugar o povo até o tutano. O dinheiro é usado para manter as tropas do Papa, que era fornecido pela Suíça. Até hoje nós temos guardas suíços do Papa, que eram, na verdade, mercenários que trabalhavam por dinheiro para guardar Roma, porque Roma era um foco de saque por causa de suas relíquias, seu dinheiro, seu ouro. Então era necessário ter uma guarda para se manter livre. Como eu disse, as relíquias estavam no auge. Calvino, ele chega a satirizar, falando que havia na Europa pelo menos 15 cabeças de João Batista e pedaços de cruz suficiente para se construir uma cruz tão alta que ninguém veria o topo. Significa que havia falsificação. E as indulgências, elas basicamente, você pagava, e a partir do momento que você paga um valor, você recebe um certificado dizendo que o Papa lhe confere uma graça especial a você ou a um ente querido. Então, se você comprou para um ente querido, esse ente que está condenado a ficar 1 milhão de anos e 200 mil, ele vai ter o tempo dele reduzido para ir para o céu. Ou você que cometeu um pecado, e esse pecado vai levar você a cumprir tantos anos no purgatório, essa indulgência ela vai fazer com que você passe um tempo menor. Indulgência vem do termo latim que significa para ser gentil, ou seja, o Papa estava sendo gentil em conceder uma graça especial aos fiéis. Que gentil que ele era. Lembrando que a Bíblia não estava tendo acesso pela maioria do clero, a maioria dos padres não conheciam nada de Bíblia. Então, uma pessoa com dúvidas voltava com mais dúvidas ainda, porque voltava com as deles e com a do Papa, ou do padre, ou do clero, que ele fosse perguntar, porque o cara não sabia nada, apenas estava lá provavelmente porque pagou para ter o cargo. Vamos falar aqui rapidamente de 4 reformadores.
Primeiro, é óbvio, Martinho Lutero, que deu esse pontapé, não sendo, é lógico, o primeiro. Nós vimos que houve os pré-reformadores, houve a igreja paralela ao movimento da reforma. Então, Martinho Lutero não foi o primeiro a gritar pela reforma, mas ele foi, digamos, o agraciado, escolhido por Deus, para ter todas essas circunstâncias concorrendo para que desse certo essa reforma, certo? Então, Lutero ele nasce em Eisleben, em 10 de novembro de 1483, na Alemanha. Na verdade, era Saxônia naquela época, parte do Sacro Império Romano. Ele se torna muito promissor como estudante e é enviado às escolas de latim em Magdeburg, em 1497, em Eisleben, em 1498 até 1501. Em abril de 1501, ele ingressa na Universidade de Erfurt, onde ele obtém o bacharelado em artes. Era necessário você ter o bacharel em artes para você fazer teologia, ou direito. Então ele obtém bacharel em artes em 1502 e mestrado em artes em 1505. E influenciado por seu pai, ele vai estudar direito. O pai dele era um camponês, mineiro, e o pai dele queria que o filho dele fizesse o nome da família mais conhecido. Então ele investe pesado na educação de Martinho. Só que Lutero começa a estudar direito, só que num dia, ele indo de Mansfield para Erfurt, ele se encontra em meio a uma tempestade de raios, e nessa época ele tem um trauma muito grande com a ira de Deus. E ele vê nessa tempestade de raios a ira de Deus vindo sobre ele. E ele faz uma promessa dizendo: ajuda-me, Santa Ana, e eu serei um monge. Ele faz uma promessa a Santa Ana, dizendo que se ele saísse vivo daquela tempestade de raios, ele deixaria a faculdade de Direito e viraria monge. É lógico que Santa Ana, não foi Santa Ana que atendeu o pedido dele, foi Deus na sua soberania, levando Lutero a buscar o ministério. Então, Lutero é livre dessa tempestade e ele larga a sua faculdade de Direito e passa a se tornar monge. Ele vai para um mosteiro agustiniano e é consagrado em 1507 a padre. Interessante é que na sua consagração ele teria que rezar uma missa. Quando ele vai levantar a hóstia e dizer as palavras de consagração, este é o meu corpo que é entregue por vós, ele trava. Ele trava porque ele entende que ele está segurando Deus, ele está segurando o corpo de Cristo, segundo, é lógico, a doutrina da transubstanciação. Então ele não consegue prosseguir nas palavras, por temor, não se sentindo digno de segurar o Deus Santo. Isso retrata bem essa questão do senso que ele tem de pecaminosidade, que vai contribuir para ele entender a doutrina da graça. Em 1510 ele vai para Roma resolver algumas questões de administração do mosteiro e ele fica chocado com a venda, com o mercado que há em Roma. Ele fica chocado com digamos assim, o nível de depravação que há em Roma. Como se tornou um mercado, mercadológico, os nichos, as estatuetas, as vendas de indulgências. Ele fica horrorizado com isso. Em outono de 1511, ele é enviado a Wittenberg para ficar à frente de uma paróquia naquela época. E após um ano ele realiza o doutorado em teologia e ele começa a fazer conferências sobre a Bíblia, especializando-se nas epístolas de Romanos, Gálatas e Hebreus, todas de cunho paulino, e isso vai ter influência nele. Até esse momento, Lutero ele tem a imagem de Deus como um juiz irado, louco para fulminar um pecador. Certa feita é perguntado a Lutero se ele ama a Deus e ele responde claramente: amar a Deus, eu odeio ele.
porque ele exige uma perfeição que eu não posso cumprir. Então ele entende que mesmo com penitência, mesmo com indulgência, ele, no mosteiro, ele ficava horas e horas confessando seus pecados. Houve uma época em que o seu confessor, o seu líder, falou para ele: Lutero, vai pecar de verdade, depois você vem confessar para mim. Porque ele confessava coisas mínimas. É lógico, não se tem muito que pecar no mosteiro, né? Mas ele tinha esse senso de pecado, que nunca parava, nunca era satisfeito, nunca havia o senso de perdão. Então, ele tem essa imagem de um Deus que nunca está satisfeito com as obras dele. E ele está certo. Só que, durante a preparação de aulas sobre Romanos, ele se depara com a passagem célebre que vai marcar a reforma protestante, que é Romanos 1:17, que é porque nele, o Evangelho, Paulo está se referindo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Até esse momento, Lutero achava que a justiça de Deus demandava deles a fé. Mas agora ele entende que a justiça de Deus providencia a fé para o pecador, dizendo que o justo viverá pela fé, não por obras. E Lutero fala que quando ele entende isso, as portas do paraíso se escancaram para ele e ele entende que não é por obras, não é por penitências, indulgências, mas pela fé no sacrifício de Cristo. Nessa época ele começa a beber muito da fonte de Paulo, Romanos, e também ele bebe na fonte de Agostinho, a influência que ele teve, né? Ele foi um monge agostiniano, então ele teve contato direto com os escritos de Agostinho. Lembra que Agostinho é conhecido como doutor da graça, porque ele enfatiza demais a questão da graça de Deus. Então ele começa a estruturar o seu pensamento teológico na questão soteriológica que nós chamamos, que é soter significa salvação, soteriológica, a doutrina da salvação, como o homem é salvo. O impacto foi tão grande que antes o nome de Lutero era Ludero, com DH, e ele substitui agora por TH, Luther, emprestando esse TH da palavra eleuteros, que significa liberto, livre. Então, a partir desse momento, ele está livre de toda amarra, de toda a imposição clerical. Porém, ele ainda é um devoto católico, certo? Em 1515, ele começa a denunciar os exageros de Roma, especialmente as indulgências instituídas em 1190, e o que vai causar o clímax da indignação dele é que, como eu disse, o Papa precisava levantar fundos para construir a Basílica de São Pedro. Então ele determina que vários monges, vários frades saiam por toda a Europa para pregarem, para venderem indulgências, de forma que se levantasse, porque imagina, né? Construir uma basílica daquele tamanho. Se hoje é difícil construir um edifício daquele porte, imagina naquela época. Então é enviado um frade dominicano chamado Johann Tetzel. E Tetzel, ele exagera nas vendas. As vendas já eram exageradas e ele exagera mais ainda nas suas vendas para conseguir vender. E ele diz coisas, ele tinha lemas como: assim que uma moeda tilinta no cofre da igreja, uma alma sai do purgatório. Ou que as indulgências papais eram tão eficazes a ponto de poderem absorver um homem, mesmo que ele tivesse violentado a mãe de Deus. Aqui ele está se referindo a Maria. Se para nós isso é um absurdo, imagina para católicos, que tinha Maria como mãe de Deus. Então, Lutero, ele fica louco com isso,
Então ele escreve as 95 teses contra essa indulgência. Na noite anterior, dia 31 de outubro de 1517, anterior ao dia de Todos os Santos, celebrado por Roma, Lutero ele vai na porta da igreja castelo, era uma igreja e um castelo, de Wittenberg. Naquela época era na porta que se frisava anúncios, era o jornal da época, digamos assim, e ele prega, afixa, né? Ele prega um papel com 95 teses acadêmicas intituladas Sobre o Poder das Indulgências. A questão é que Lutero ele não quer fazer um movimento de reforma, ele não quer acabar com a igreja. Lutero, ele já tinha feito, ele havia posto outras teses para debate a respeito do evangelho, só que como não teve uma resposta do público, então ele escreve em latim mesmo, focando para os acadêmicos, ter um debate acadêmico. Ele escreve as 95 teses em latim, porque ele não quer que o público participe desses debates. Ele quer que os acadêmicos debatam a respeito disso. Porém, tem sempre um porém, né? Porém, os alunos de Lutero, eles veem isso e eles começam a traduzir para o alemão e a fazer cópias e a mandar para diversos lugares. E as teses, se você ler as 95 teses, ela tem muito ar católico ainda. Você vê que ele morde e assopra. Ele fala mal de indulgências, penitências, mas ele ainda assim mantém a autoridade do Papa, porque nessa época ele ainda era devoto do Papa. Mas nós vemos que um cunho bem crítico é estabelecido nas teses. As 95 teses, elas seguem um padrão daquela época, que é juntar a tese, a antítese, para se formar uma síntese. O que é? Ele apresenta ideias a favor, apresenta ideias contrárias a tal ponto, e depois eles debatem e tentam estabelecer como conciliar essas duas posições, que seria a síntese disso. Então, vamos ver algumas teses que Lutero escreve. Lógico que a gente não vai ler as 95, né? Senão a gente vai perder todo o estudo nosso, mas algumas. A primeira diz: ao dizer fazei penitência, ele está se referindo a Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Aqui ele já entende que há um erro de tradução, porque ele cita aqui a Vulgata Latina, que foi uma tradução do século V, por Jerônimo, do grego para o latim. E Jerônimo, ele traduz erroneamente, Mateus 4,17, arrependimento por penitência. Jesus não fala fazer penitência, ele fala arrependei-vos. E Lutero entende que essa penitência, que inclui o arrependimento, ela não deve ser momentânea, que você vai lá, confessa, se arrepende e vai embora. Não, essa penitência e arrependimento tem que ser sempre, constantemente. Tese 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva de indulgências do Papa. 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. 45. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. 46. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgência. 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgência, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro
a edificá-la com a pele, a carne e os ossos das suas ovelhas. Aqui você entende? Ele ainda tem uma ideia que não, os frades que estão pregando erroneamente as indulgências. Ele acha que o Papa está inocente disso, que o Papa seria tão sublime em seu espírito, que se ele visse a artimanha que os frades estavam utilizando, o Papa, ele venderia a Basílica de São Pedro para sustentar os pobres, ao invés de, como nas palavras de Lutero, edificar a Basílica sob a pele, a carne e os ossos dos fiéis, das ovelhas. Mas depois ele vai descobrir que ele estava errado. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Aqui ele reafirma a visão que eu disse. 54. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela, ou seja, às Escrituras. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Aqui mais para frente a gente vai falar essa questão de tesouros. Tese 81. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para os homens doutos, defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas, sem dúvidas argutas dos leigos. E, querendo, é lógico, mexer na ferida, ele cita essas calúnias. E é lógico que ele incorpora para si essas calúnias que são tão difíceis de serem defendidas. Aí ele fala, tese 82, por exemplo, por que o Papa não evacua todo o purgatório por causa do santíssimo amor e de extrema necessidade das almas, o que seria mais justa de todas as causas, se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante? O que ele fala? Se o Papa tem o poder de tirar as almas do purgatório por dinheiro, por que ele não faz isso de graça? Começou a mexer. Tese 82. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos Crassos, Crasso aqui é uma referência ao político Marco Licínio Crasso, que era um protótipo de homem rico da antiguidade, é tipo o tio Patinhas nosso, que é o maior dos ricos Crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos, essa Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. E aqui ele fala, se o Papa é tão podre de rico, por que ele não faz com o dinheiro dele essa Basílica? Ao invés com o dinheiro, com os trocados dos fiéis. E a tese 90 ele fala, reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los, apresentando razões, significa expor a igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. E aqui ele fala que se quiser reprimir apenas por força, sem contestar racionalmente o porquê disso, dessas questões levantadas, isso será uma vergonha à igreja e aos cristãos. Então, é lógico que isso pega fogo no povo, porque o povo já estava totalmente inconformado com a opressão da igreja, então eles abraçam na hora as doutrinas de Lutero. Então, dia 7 de agosto de 1518, Lutero é chamado a Roma para ser julgado sob acusação de heresia. E então Lutero, ele apela ao seu príncipe Frederico, sábio, eleitor, que naquela época só os príncipes votavam, né, nos representantes. Então Frederico era um ser, digamos assim, político. E ele apela para esse Frederico vai ser de grande valia para Lutero não morrer na mão de Roma. E ele pede para Frederico para que esse julgamento seja na Alemanha e não em Roma, porque ele sabia o que houve com Jan Hus há menos de 100 anos. Lembram? Jan Hus que profetiza, falando que em 100 anos Deus suscitaria um cisne, que eles poderiam estar queimando o ganso. Ele sabia que se ele fosse para Roma, ele não voltaria. Então, Frederico consegue com isso que seja
feito um julgamento na Alemanha. Em outubro, de 12 a 14 de outubro, em 1518 ainda, Lutero comparece diante de um cardeal chamado Caetano, em Augsburg, em que ele é forçado, há um debate onde ele é forçado a se retratar das suas teses, especialmente da tese 58, que nós não lemos, que se refere que, segundo eles, questiona a autoridade do Papa, que era algo muito grave nessa época. Diz assim a tese 58, na tese 58, eles, se referindo aos tesouros de méritos da igreja, que eu vou falar depois, lembre, guarda esse termo, tesouro de méritos. Eles tampouco são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operam sem o Papa a graça do ser humano interior e a cruz, a morte e o inferno do ser humano exterior. Então aqui ele está falando que os tesouros de méritos não são necessários da presença do Papa, e eles comunicam ao fiel a graça ao homem, ao novo homem, e conferem a morte do velho homem. Então aqui o termo sem o Papa, eles entenderam que Lutero estava questionando a autoridade do Papa. E então, a partir desse episódio, Lutero ele não deixa ele não se retrata das suas teses, mas ele começa a entender que o papado não é bíblico. E ele começa então, a abandonar cada vez mais o romanismo. Em 1519, em julho, é feito um debate entre um representante das ideias de Lutero com um teólogo católico, John Eck, em que Lutero chega a participar, e esse debate é feito na Universidade de Leipzig. E chega uma hora que Lutero começa a debater, e esse John Eck, ele começa a perder o debate. Então, como que todo bom debatedor joga sujo, ele começa a atacar a figura de Lutero. Então, Eck começa a direcionar o debate para que Lutero confesse que ele era adepto de ideias como de John Huss. E ele começa a forçar Lutero a admitir que os concílios poderiam errar, que o Papa não é infalível, e Lutero confessa isso, falando que a igreja condenou John Huss indevidamente. E nisso, se John Huss foi considerado herege, Lutero se enquadra como herege. Nessa parte, Lutero começa a falar sobre a influência do diabo na igreja, dizendo que o Papa era o anticristo e o falso profeta, se bem que ele não distingue qual dos dois é. E a partir de 1545 isso se torna uma obsessão, expor que o Papa é o anticristo. E um ano antes da sua morte ele publica um livro amargo com o título Sobre o Papado em Roma, fundado pelo diabo. Após esse debate com John Eck em Leipzig, ele começa a clamar abertamente por uma reforma na igreja. E ele começa a contestar várias doutrinas através de vários livros. Um dos livros que eu tive o prazer de ler foi sobre o cativeiro babilônico da igreja, em que ele contesta os 7 sacramentos da igreja, que é o batismo, a confirmação, o crisma, a eucaristia, reconciliação, penitência, a unção dos enfermos, a extrema-unção, a ordenação e sacerdócio, a ordenação, que é o sacerdócio, e o matrimônio. Então ele refuta todos esses sacramentos, dizendo que é bíblico apenas o batismo e a ceia, dizendo que o vinho deve ser dado aos fiéis, não apenas o pão. E começa a se criar um sistema de pensamento mais maduro em Lutero. Outro livro interessante, eu não cheguei a ler esse, é sobre a liberdade cristã, em que ele
fala sobre a nossa liberdade em Cristo, sobre o sacerdócio universal, que todos nós temos acesso a Deus, não há diferença entre clero e leigos, todos nós somos sacerdotes, temos livre acesso, não precisamos de nenhum padre que ouça as nossas confissões para nos absolver dos nossos pecados. E nisso o povo vai abraçando e começa a surtir um espírito de revolução no povo. E chega um ponto que começa a sair do controle isso. E então, em 15 de junho de 1520, Roma expele uma bula chamada Exsurge Domini, que ameaça a excomunhão de Lutero caso ele não se retrate dos seus pontos de vista. E o que Lutero faz? Ele pega uma cópia dessa bula e queima em praça pública. E isso foi o ápice da sua quebra com Roma. Como troco, né, o imperador Carlos V, recém-eleito, ele manda queimar todos os livros de Lutero em praça pública. Carlos V, esse imperador, ele queria, por tudo que é mais sagrado, que Lutero fosse condenado, mesmo sem ser ouvido. Só que os teólogos e os príncipes, principalmente o Frederico, não concordaram com isso. E em 1521, Lutero é convocado a uma dieta de Worms. Dieta seria um concílio onde onde é julgado as suas doutrinas. E nessa dieta, Lutero acha que ele vai poder apresentar e defender as suas doutrinas, só que o clero, né, o Roma, sabe que ele é um exímio orador e ele convenceria todo mundo, então eles não deixam ele falar. Eles apenas querem uma resposta, se ele revoga ou não. E no primeiro dia, Lutero pede um tempo a mais, porque ele não estava certo, ele estava receoso. Imagina você no lugar de Lutero, indo contra todo o poder mundial, político e religioso. Então não é pouca coisa o que ele estava fazendo. Então se adia para o outro dia, para o dia seguinte. E no dia seguinte, ele é conclamado a apenas dizer revoco, que é um termo em latim que significa eu revogo. Então, ele dá a seguinte célebre resposta, que até hoje se é um marco para nós protestantes. Ele diz assim: uma vez que sua serena majestade e vossas senhorias procuram uma resposta simples, eu a darei deste modo sem enfeites. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão clara, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios, por ser bem sabido que eles muitas vezes erraram e se contradisseram, eu estou preso às Escrituras que citei, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou retirar nada, já que não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Aqui ele institui o sola escritura, que nós vamos ver daqui a pouco. As Escrituras é autoridade. Não me importa se o Papa fala, se o concílio fala, se vocês não me convencerem pelas Escrituras que eu estou errado, eu não vou renegar. Ele não renega, e é lógico que Roma havia maquinado para que quando ele voltasse para Wittenberg, ele teria um acidente. Só que Frederico, sabendo disso, ele envia seus homens para simular um sequestro de Lutero, para que Lutero ficasse a salvo num lugar em que nem mesmo o Frederico soubesse. Então Lutero fica refugiado num castelo que era de posse do Frederico durante 10 meses, e nesse período ele toma para si um pseudônimo de Cavaleiro Jorge, deixa a barba crescer, e ele começa a traduzir o Novo Testamento para o alemão, que é a língua popular.
E ele publica esse Novo Testamento em 1522 já. E com a ajuda de acadêmicos e amigos dele, ele termina de traduzir a Bíblia inteira, o Antigo Testamento, em 1532. Ou seja, ele demora 10 anos para traduzir a Bíblia completa. E, através disso, pega fogo. Começa a haver vários focos na Europa de reformadores com o mesmo propósito de Lutero. 2 que nós podemos citar é o Ulrich Zwingli, na Suíça, e John Knox, na Escócia. Zwingli, ele é um predecessor de Calvino. Porém, nós não somos adoradores de Lutero. Nós não cremos que Lutero é infalível. Pelo contrário, nós sabemos que Lutero fez muitos erros. Errou muito. Então, eu vou citar alguns erros para vocês, porque nós devemos ser imparciais. Primeiro, Lutero, ele tinha uma doutrina sobre a ceia que nós não aceitamos. Lutero, ele não aceitava a transubstanciação, que os acidentes, lembram? Os acidentes da ceia permaneciam, mas a substância era substituída por um corpo e sangue de um judeu, literalmente de 33 anos. Então você estaria comendo a carne de um judeu. Ele não aceitava isso, mas ele dizia o quê? Que quando você consagrava, junto à substância do pão e do vinho, se juntava fisicamente às substâncias do corpo e do sangue de Cristo. Isso nós não concordamos. Depois Calvino vai vir e ele vai sistematizar melhor, que é o que nós seguimos, que é a ceia, ela comunica para nós espiritualmente, através do símbolo, o sacramento é um símbolo, ela comunica a nós espiritualmente Cristo. Nós participamos de Cristo espiritualmente, não fisicamente. Tá? É um erro nós falarmos fisicamente. Outra questão, Lutero, no seu final de vida, ele abraça o antissemitismo, ou seja, ódio aos judeus. A princípio ele achava que os judeus iriam abraçar a questão da reforma, e quando ele viu que eles não abraçaram, ele ordena a queima de sinagogas, a morte, a chacina de judeus, tanto que muitos historiadores levantam a questão se Lutero não foi um grande influenciador de Hitler. Hitler é alemão também. Então tem esse problema. E Lutero também, ele endossou a bigamia de um político. Ele falava que não havia base bíblica para se refutar a bigamia. A bigamia é ter se casado com 2 mulheres. Tá? Então Lutero, ele teve erros também. Lutero não foi um santo. Outros 2 teólogos, Ulrich Zwingli, que esteve à frente, começando o movimento de reforma na Suíça, e depois ele foi sucedido por Calvino. Calvino, francês, nascido em Nyon, ele também era formado em direito por influência do seu pai, e aproximadamente aos 24 anos ele se converte por influência de um primo seu, e ele passa por Genebra, porque ele tem que fazer um desvio a ir para Estrasburgo para estudar. Ele queria estudar mais sobre a reforma e escrever livros, e ele precisa fazer um desvio porque havia uma guerra do Carlos V com o rei da França, Francisco. Nesse desvio, ele encontra um homem chamado Guilherme Farel, que estava à frente da reforma lá em Genebra, na Suíça. E Guilherme pede para ele ficar ficar em Genebra para ajudar a pastorear. E Calvino fala, não, eu tenho que ir para Estrasburgo, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender mais. E Guilherme, ele lança uma exortação para Calvino dizendo, Deus amaldiçoe o teu descanso e tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. E através deste lindo e doce exortação, Calvino é convencido a ficar em Genebra. Ele e Farel ficam durante 2 anos à frente, mas são expulsos de Genebra por causa das suas doutrinas. E a partir daí, Calvino vai para Estrasburgo e conhece um homem chamado Martin Bucer,
que tem até um seminário famoso em São Paulo com esse nome. E Martin Bucer meio que treina Calvino no pastoreado. E nessa igreja onde Calvino pastoreava havia aproximadamente 500 membros. Em 1541, Calvino volta para Genebra e permanece lá pastoreando até o fim da sua vida, tanto que o seu sucesso, digamos assim, foi Genebra. Calvino sempre ligado a Genebra, embora ele não tenha nascido lá. A importância de Calvino para a reforma foi que Lutero deu o pontapé inicial, mas Calvino é que estruturou, Calvino é que criou as doutrinas que nós professamos hoje. Então, uma grande contribuição de Calvino foi que ele institui em Genebra uma academia onde era oferecida uma educação de alto nível, desde o primário até a universidade, em conhecimentos gerais, mas também teológicos. Aí começa a questão de seminários. E várias pessoas de diversos países vinham para essa academia. E o propósito de Calvino era que a partir do momento que essas pessoas se formassem, elas voltassem para os seus territórios locais e propagassem as doutrinas reformadas. Tanto que Calvino chega a influenciar o Brasil. Em 1577, dia 7 de março, Calvino chega aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Calvino envia alguns missionários para estabelecer aqui um refúgio para os protestantes calvinistas da França. Só que esses missionários, eles são mortos e perseguidos. Então, boa parte tem que voltar embora, se refugiar, e o resto é condenado à morte por enforcamento. Só que 12 horas antes, esses prisioneiros, esses missionários, eles são obrigados a escrever uma confissão de fé. Então é feito algumas perguntas a eles, e eles têm que responder, e um dia, 12 horas antes deles serem mortos, eles foram mortos em 1558, eles criam a primeira confissão de fé da América do Sul. É uma confissão de fé chamada Confissão de Fé de Guanabara, que nós temos até hoje. É muito interessante, se vocês puderem, procurem. É uma confissão de fé muito sólida. Nós vemos que caso eles tivessem mesmo conseguido estabelecer raízes aqui, provavelmente o Brasil teria outra formação. Mas nós não sabemos dos propósitos de Deus. Outra influência enorme de Calvino foi o seu compêndio, o seu livro chamado As Institutas da Religião Cristã, mais conhecido como as Institutas, em que, na primeira edição, em 1536, é apenas um livretinho de 200, 300 páginas, mas na última edição de 1559, são 4 livros densos que totalizam mais de 1.200 páginas. As Institutas, elas servem para delimitar a fé protestante. As características principais por ter sido consagrada essa obra foi, primeiro, que ela é bíblica, há quase 7.000 citações da Bíblia nas Institutas. Calvino, ele tinha em mente buscar sempre uma base bíblica em tudo que ele falava. É lógico que ele tinha erros também, nós vamos falar daqui a pouco. O modo como ele escreve é sistemático, então ele estabelece por temas, mas ao mesmo tempo ele consegue ligar todos esses temas e mostrar como em um todo eles têm uma influência entre si. Nós vemos a prática e o devocional, que não é apenas escrito por um teólogo frio, mas por um pastor que está na luta com os fiéis. Nós vemos também a acessibilidade que ele procurou levar essa teologia para o povo, porque primordialmente ela foi escrita em latim, uma língua acadêmica, mas logo ele a traduziu para o francês, então ela teve muitos adeptos. Algumas curiosidades: Calvino, ele perde a sua mãe aos 6 anos de idade, seu pai aos 22. Ele se casa após os 30 com Idelette Burr, que lhe deu 3 filhos, todos morrem na infância.
Com 9 anos de casamento, sua amada Idelete morre também. Ele decidiu não se casar novamente. Sua saúde sempre foi frágil. Ele teve enxaqueca por 20 anos. Ele sofria de artrite, gota, malária, pedra nos rins e finalmente tuberculose por 5 anos. E ele morre prematuramente aos 55 anos. Mas nós vemos que através dessa vida de sofrimento é que gerou esse teólogo exemplar que foi Calvino, entre os demais. Porém, ele também teve alguns erros. Dentre o mais gritante, que até hoje é conclamado contra ele, foi que ele, sendo teoricamente um líder lá em Genebra, nessa segunda vinda que ele vem, ele consente com a morte de um herege. Roma condena um homem chamado Serveto, que é por heresia. Ele é condenado a ser queimado, e Calvino, ao invés de interceder para que ele não seja morto, ele apenas intercede para que o método de morte seja trocado, não por queimar, não para que ele seja queimado, mas que ele seja decapitado. Embora ele não tenha sido atendido de qualquer forma, mas, digamos assim, ele consentiu na morte desse cara. Outro cara, o último reformador que nós falaremos é William Tyndale. William Tyndale, inglês, nasceu em Gloucestershire, em Inglaterra, em 1484. Ele era contemporâneo de Lutero. O principal marco de Tyndale foi que ele traduz a Bíblia para o inglês moderno. Embora ele não tenha conseguido traduzir o Antigo Testamento completo, porque ele é morto, né, matam ele antes, ele ainda assim traduz para o inglês moderno. Essas traduções, lembrando, tanto de Lutero quanto de Tyndale, elas vão estabelecer, elas vão organizar o idioma daquele povo. Então elas têm uma influência social também. Então não é apenas religioso. E, porém, ele é morto por defender doutrinas heréticas, né, que na verdade são as doutrinas protestantes. Ele é queimado em 1536. E, nas suas últimas palavras, ele diz: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E com isso, 3 anos após, o rei da Inglaterra pega e institui, né, ele publica a Grande Bíblia, baseado na obra de Tyndale. Então a oração dele é atendida, tanto que a Bíblia King James, a Bíblia do rei Tiago, que é produzida em 1611, ela é baseada nessa. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.